pouco, vamos, já que tocou nesse assunto, aí aprofunda um pouco mais a lipo, qual a diferença de uma para outra, Perfeito. que agora tá bombando, cara. A lipo HD tá um negócio, tá bombando pra caramba, né? Todo mundo quer Sim, fazer sim, lipo sim. HD, não é qualquer pessoa que pode fazer. Não, sem dúvida, não é. Então, assim, se a pessoa chegar com um sobrepeso muito grande, assim, com muita gordura naquela região, com a musculatura fraca, então, de repente, não tem indicação de fazer, né? A lipo HD, então, seria aquele refinamento, aquele finalzinho ali, ô Carlos? Não, na verdade é o seguinte, a lipoaspiração começou, né, quando ela começou a ser feita, em termos corporais e tudo, de uma forma bem breve, a gente fazia, por exemplo, fazia lipoaspiração como um todo, a gente lipoaspirava tudo de forma igual. Então a gente pegava o pinch test, né, que é olhar no final da cirurgia a quantidade de gordura que ainda tem ali, era tudo igual. Aqui, em qualquer lugar, era tudo igual. Aí ficava aquela barriga chapada sem desenho nenhum. E ficava estigmatizado, né, que a paciente tinha feito uma lipoaspiração. Você via essa barriga de lipo e tal, você conseguia ver. E aí, com o tempo, foram, enfim, mudando as técnicas. Na verdade, a cânula da lipoaspiração é a mesma cânula. Não muda nada, na verdade. É só a forma como você faz a lipoaspiração. Então, você faz áreas negativas e áreas positivas. Então, por exemplo, se você pegar um corpo atlético, existem áreas negativas. Quais são elas? Então, normalmente, assim, as áreas positivas são as áreas onde tem um músculo, ou seja, aqui o reto abdominal. As áreas negativas é entre o reto abdominal, na lateral, nas semilunares, enfim, naquela entradinha, por exemplo, que a gente chama. Enfim, então a gente vai trabalhar áreas positivas e áreas negativas para poder simular que a paciente tem um corpo mais atlético. Na verdade, eu não estou colocando músculo ali. Eu É estou que parece que deixando. dá essa impressão, né? Dá, Dá. exato. Esse que é o lance. Então, na verdade, e é até importante entender também que a lipoaspiração HD é para dar uma naturalidade. Não pode ultrapassar o limite e ficar aquele abdômen que fica sem estar natural. Só assim, agora tem com a barriga de lipo HD, não tá legal. Porque você sabe que não é natural. Então, o ideal é assim, você deixar natural para a pessoa. Se a pessoa tem, por exemplo, um braço tá um pouquinho mais gordinho, a perna tá um pouquinho mais gordinha, vai deixar o abdômen trincado, não combina, cara. Tem uma coisa fora do lugar, ele não tá legal. Então, nessa paciente, por exemplo, você pode fazer uma lipoaspiração de uma definição um pouco menor. O que seria isso? Vou fazer uma linhazinha aqui na central, um pouquinho na lateral, mas, cara, nem pensar em fazer alguma coisa de quadradinho, porque não vai combinar com a paciente isso aí, entendeu? Não tem por É que porque a fazer. gente vê, às vezes, na internet umas coisas meio bizarras, né? Assim, Sim, a pessoa, cara, tu vê que a pessoa não tá com. não tá Não, rolando, não tá rolando, cara. não tá Isso, combinando o ali. resto não tá. E aí tem aquele abdômen, cara, assim, todo. Que parece que é músculo aquilo ali, né? Mas, exatamente. Então, o que a gente faz? A gente deixa uma camada um pouquinho maior de gordura, por exemplo, logo em cima do músculo, então a gente palpa. Então, para fazer isso, o paciente tem que ter uma musculatura por baixo, para poder palpar e saber onde está aquela musculatura. E com isso a gente consegue, de fato, deixar uma camada um pouquinho maior de gordura em cima do músculo e nas regiões onde, porventura, deveria ter músculo. Então, a gente consegue realmente melhorar isso. Pode ter, por exemplo, um paciente não tem um peitoral bem definido, pegar um pouco de gordura e colocar na região do peitoral para poder dar um pouquinho de definição também, né, no paciente masculino em geral. Então, a gente pode trabalhar para trabalhar deixando linhas de lipoaspiração, que o abdômen vai ter um aspecto mais atlético. Essa seria mais ou menos a diferença. Entendeu? Não, então, essa do peitoral eu não sabia. Eu achei que normalmente você tirava daqui e colocava mais bumbum, mas não sabia que dava pra fazer. Normalmente assim, mulheres e homens podem colocar no bumbum, e mulheres em geral a gente coloca mais para fazer assim, uma linha de clivagem, porque quando a gente associa, por exemplo, cirurgia da mama, tá? Então a gente vai fazer uma gordurinha, coloca um pouquinho na linha de clivagem, pode ser feito, que a gente chama de cirurgia híbrida, que é implante mais gordura, mas nos homens, se a gente quiser melhorar o peitoral mesmo, dar um pouquinho mais de definição, parece que tá aquele abdômen mais, a musculatura do peitoral mais malhado, a gente pode também aplicar um pouquinho de gordura nessa região, entendeu? Com o tempo, depois o corpo, essa gordura, o corpo vai. Se vai tirando. Vai tirando também ou não? Essa é uma pergunta que muita gente faz. É porque, por exemplo, assim, você faz uma lipo lá no. Fez uma lipo, tal, HD, maneira e tudo mais, e aí pegou, botou um pouquinho lá pra dar aquela empinada no bumbum, assim. E aí, com o tempo, depois o corpo vai eliminar isso aí ou não? Então, perfeito. Na verdade, a gordura é uma célula viva, né? Então, eu tô tirando uma célula viva de um lugar, eu preciso que ela sobreviva enquanto ela tá ali e sobreviva depois que eu enxerte ela no lugar que ela vai ficar. Então, nesse processo, tudo tem que ser bem feito. Então, a coleta da gordura tem que ser bem feita, a forma como você processa aquela gordura tem que ser bem feita, e a forma como você injeta aquela gordura tem que ser bem feita. Se você pular etapas, obviamente aquela célula vai morrer naquele caminho, ou quando se você jogar da forma errada, também vai morrer, e obviamente você vai perder resultado. Ou seja, coletada aquela gordura, tirou aquela gordura, ela vem junto com o líquido, porque você, para fazer lipoaspiração, você injeta um líquido naquele subcutâneo, né, na área da gordura, e tira o líquido junto com a gordura. Se eu injetar água aqui, vai fazer um bolão aqui, daqui a 5 dias aquele foi absorvido, perdeu tudo. Então, assim, se eu injetar muita gordura com muito líquido, vou fazer aquele volume enorme ali, fazer a fotinha, mas daqui a pouco, pum, aquilo absorveu tudo. Então, qual é a ideia? É injetar gordura com menos líquido. Então, tem gente que decanta, eu gosto de coar aquela gordura, então tiro todo o líquido possível daquela gordura.
A gente faz um protocolo que a gente aplica um pouco de ozônio para poder melhorar a vascularização dela, enfim, a oxigenação dela. Depois a gente injeta. Se eu injetar, por exemplo, em bolos, não sei o que é bolos, pega aquela gordura e jogar, tipo, fazer um bolão ali naquele local, o que vai acontecer? Aquela célula de gordura que está lá dentro, envolta as outras células, não tem vasos da região receptora chegando nele para nutrir. Aí então, morre. Morre, exato. Então, aí você tem necrose de tecido lá dentro, aquilo vai tudo morrendo, entendeu? Então, assim, você tem que aplicar em filetes. Você vai aplicando em filetes para todo o tecido aqui em volta nutrir essa gordurinha. Então, em palitos, vai botando em palitos devagarzinho, dá mais trabalho, leva mais tempo, mas é isso que tem que fazer. Então, a gordura, ela sobrevive. O que acontece muitas vezes, por exemplo, se a paciente opera acima do peso, a célula de gordura ela consegue fazer hipertrofia, igual o músculo, aquela célula consegue crescer e diminuir. Então, se eu operar uma paciente, por exemplo, acima do peso, pegar aquela gordura desse tamanho e colocar ela no bumbum, me animei, estou muito feliz com a cirurgia, eu quero agora emagrecer, vou começar a perder peso. Aquela gordura, ela guarda a memória de onde ela veio. Então, por exemplo, tirei aquela gordura do abdômen, por exemplo, coloquei ele no bumbum, se a paciente engorda muito, emagrece muito no abdômen, por exemplo, aquela gordura também vai sofrer isso. Então, se começar a emagrecer, aquela gordura também vai diminuir também um pouquinho. Comecei a engordar, aquela gordura cresce de novo. Então, por isso que eu sempre falo assim, a cirurgia de contorno corporal, aí mama, abdômen, lipoaspiração, tem que operar mais próximo possível do seu peso ideal. Não adianta você fazer a cirurgia e você, enfim, depois querer perder 10 quilos. Acima de 5 quilos, principalmente, você já tem uma perda muito grande de resultado, né, de cirurgia de contorno corporal. Diferente do nariz e tal, que são cirurgias, enfim, não importa se o paciente está acima do peso ou não, porque aquilo não vai mudar. Não tem gordura para mudar isso. Mas essa cirurgia de contorno corporal, sim. Então, na verdade, aquela gordura fica assim, quase de eterno mesmo, fica muito tempo, se você fizer da forma correta, entendeu? Então fica. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.